Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, a livre interpretação defendida pelos protestantes é, sem sombra de dúvidas, mais um subterfúgio que as pessoas usam para o cometimento de crimes. Eu conheci um pastor que puxava a muamba do Paraguai e colocava a Bíblia aberta, no painel do carro, para que Deus o livrasse das inspeções, da Polícia Federal. Por isso, nós católicos não podemos transformar o Santo Terço num amuleto como os protestantes fazem com a Bíblia. Se o terço não estiver entre os nossos dedos em oração constante, não faz nenhuma diferença se ele estiver pendurado no retrovisor do carro. No Mato Grosso, um homem tirou a vida da sua própria esposa devido a uma discussão sobre a Bíblia, no tema de escatologia bíblica. De certa forma, é uma questão recorrente aí entre os pentecostais, Um pastor também tirou a vida de outro a golpes de faca e pedradas como resultado de uma discussão sobre interpretação de textos bíblicos. Essas reações animalescas, elas nos revelam um sentimento de desvalorização em relação à vida humana. Olha só, alguns dias atrás eu mostrei aqui no canal a reação de completa indiferença de um bispo, entre aspas, protestante, em relação a um pastor da sua própria igreja que havia dado fim à sua própria existência devido aí a problemas emocionais como a depressão. Todo o Brasil ficou chocado com as palavras proferidas pelo dito cujo devido à frieza, uma frieza própria de psicopatas. No entanto, a reação do referido parece ser recorrente em relação ao assunto. Em um vídeo, ele menciona pessoas que se autofinalizaram diante de graves crises financeiras e ele diz com sarcasmo, com ironia e com zombaria que a sua reação diante disso não era a comiseração por perdas de vida humana, mas de riso. Acompanhe. Sabe o que aconteceu? Eu não vou entrar em detalhes, mas você se lembra do plano Collor? Você lembra? Que todo mundo, muita gente se matou, gente perdeu dinheiro, gente acabou com a vida por causa... Sim ou não? O dinheiro que foi confiscado, não foi isso? Foi a maior bênção que aconteceu para nós. Aí vocês estão rindo agora. Mas ó, a gente ri aqui da brincadeira. Pessoal se matando por aí, graças a Deus. Deus moveu a mão do Collor para beneficiar apenas uma pessoa deste país. Eu. Os textos de João capítulo 13, versículo 34 e do Evangelho de João capítulo 15, versículo 12, que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, provavelmente deve ter sido arrancado da Bíblia deste senhor, assim como seu pai Lutero fez com outros 7 livros na Idade Média. Mas, deixando esses miasmas aí de lado, vamos para mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu era protestante até o ano passado, até dezembro, foi a última vez que eu frequentei um culto evangélico. Quando eu era pequena, eu era católica, mas não praticante, então foi muito fácil de eu me converter para o protestantismo, porque eu não entendia nada da minha fé, simplesmente nada. Então, a partir desse momento que eu converti ao protestantismo, eu comecei a ir para a igreja protestante. Só que, eu tinha um pecado em mim, que eu fazia esse pecado antes de ir para a igreja, e era um vício horrível. Não tenho vergonha de falar isso aqui, porque a maioria dos adolescentes tem esse pecado hoje em dia. Mas eu simplesmente, eu não me sentia boa o suficiente para ir para a igreja. Eu simplesmente ficava pedindo para Nosso Senhor Jesus Cristo me livrar desse pecado, e eu
caía nesse pecado de novo. Em dezembro do ano passado, eu fui para a Europa. E aqui tem várias fotos que eu tirei nas igrejas católicas. Inclusive, eu fui para Malta, que é uma ilha, onde o apóstolo Paulo, Pedro, se não me engano, vou colocar aqui o nome, ele chegou em Malta e ele fundou a igreja católica que tem lá. Então, a partir desse momento, eu fui descobrindo a história do catolicismo de uma forma super inovadora, vendo simplesmente as artes, os monumentos. E eu passei a tirar a ideia que eu tinha de que a igreja católica, nossa, é um luxo, muito dinheiro gasto, essas coisas, e fui pra ideia do, cara, isso aqui é perfeito pra louvar Nosso Senhor. Simplesmente essa igreja, ela é a forma mais perfeita de louvar Nosso Senhor na Terra. Basicamente, aquelas artes, os monumentos da igreja da católica da Europa, elas me despertaram um amor pela igreja católica e eu fiquei, apaixonada. Quando eu voltei, eu fiquei meses sem frequentar a igreja, ainda pecando no mesmo pecado, pedi a Deus, enfim, não frequentava nenhuma igreja. E foi nesse tempo que eu fiquei curiosa e perguntei para meus amigos sobre Nossa Senhora. Eu já rezava para Nossa Senhora, mesmo sendo evangélica, por causa da minha avó. Então, eu perguntei, vocês adoram santos? Mas antes, eu também tinha uma curiosidade a saber quais eram os 7 livros da Bíblia que eu não tinha lido. Eu tava querendo ler a Bíblia, mas era a Bíblia completa. E eu fiquei revoltada que não tinha 7 livros na evangélica. Então eu fui procurar a Bíblia católica aqui em casa e comecei a ler. E com isso, meus amigos tiraram minha dúvida que eu tinha de santos. E a partir desse momento, eu percebi que eles não adoravam santos, e sim veneravam. Claro, foi muita dificuldade no momento me converter, porque eu achava que isso tirava o foco de Nosso Senhor. Mas a partir do momento que eu li A Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, esse livro aqui, eu basicamente comecei a me apaixonar pelo catolicismo. Comecei a me apaixonar por Nossa Senhora. E simplesmente eu percebi que ela é o caminho mais perfeito para levar ao Nosso Senhor. Porque ela é a igreja mais completa. Ela basicamente é o tempo de agora, que a gente está em 2025, menos 33, que é a idade de Cristo, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou e desceu o Espírito Santo. E desse Espírito Santo surgiu a igreja católica. E com isso, eu simplesmente, depois que eu comecei a estudar sobre o catolicismo, eu nunca mais pequei no que eu sempre pecava. Eu comecei a rezar o terço e isso me ajudou muito, inclusive. Eu aprendi sobre todos os sacramentos da igreja. O terço eu descobri que não era uma adoração a Maria, que basicamente você vai contemplar a vida de Cristo no terço. E eu descobri que isso me aproximava de Deus, de uma forma que eu nunca tinha sentido tão próximo. Com o tempo eu fui descobrindo outras coisas, que Nosso Senhor tinha fundado mesmo a igreja católica, que ela é a igreja verdadeira. E com o tempo eu descobri mais que Pedro tinha recebido a chave da igreja de Cristo, que ele tinha morrido em Roma, no Vaticano, e por isso é que a igreja católica apostólica romana, a sede era lá. Eu também descobri que Nosso Senhor tinha falado que não beber de seu sangue e comer de sua carne não terás a vida eterna, e quem fizer isto terá a vida eterna. E eu descobri sobre os milagres eucarísticos, sobre a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e vários outros sacramentos. E foi esse meu relato de conversão. Eu espero que isso possa motivar muitas pessoas a se converterem para o catolicismo apostólico romano e que possam encontrar a verdade absoluta por meio da Trindade, e que Nosso Senhor possa abençoar todos. Que com essas palavras você tenha uma segunda-feira abençoada por Deus, que você tenha uma semana repleta da graça de Deus sobre você e toda a sua família, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.